Bom dia, família. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, Num só amor, num só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Amém, queridos, que esta união nunca nos falte, que nós estejamos na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos a esta manhã de culto. Nós estamos reiniciando as nossas atividades presenciais na manhã do domingo e nós queremos dar as nossas boas-vindas, a nossa saudação aos irmãos que aqui presentes estão. Vocês são preciosos, são importantes para o Senhor. Sejam bem-vindos a esse momento de culto e adoração. Saudamos a todos aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, participando também, e aqueles que ainda estarão entrando no decorrer do culto. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e nós vamos colocar diante do nosso Deus a nossa irmã Laila. Ela se encontra no Hospital Paranoá, aguardando o momento da entrada para nascer o... Como é que é o nome mesmo? Parece que é Christopher. É isso? O Christopher. O pessoal gosta de botar nome complicado, né? Então, o Christopher estará nascendo, talvez no decorrer desse dia, e nós vamos acompanhar a nossa querida irmã Laila em oração. A Yasmin também está aguardando nesses dias, né, o nascimento do Joshua, e nós devemos orar a Deus também pela Yasmin. E vamos agradecer a Deus as bênçãos do Senhor, a maneira como Ele nos tem conduzido, nos abençoado nesse período, e que a graça do Senhor esteja conosco. Eu queria pedir à irmã Renata que elevasse a sua voz forte, potente, e pudesse nos elevar a Deus nesta oração
neste momento, pedindo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, apresentando ao Senhor esse momento de adoração ao nosso Deus. Os irmãos nos colocar em pé nesse momento de gratidão a Deus pela sua presença aqui, por estarmos reiniciando, agradecer a Deus a recuperação do Bernardo, da Bia, da Lia, vencer o convite, ainda crianças, mas vencedores, vitoriosos, e nós louvamos a Deus por isso, e orar pelos demais enfermos, incluindo nossa irmã Larissa, por quem nós temos orado constantemente. Vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai querido, por esta oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez. Amém. Te louvamos, ó Deus, te adoramos na beleza da tua santidade. Amém, No nome meu Deus. de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade em nossas vidas. Amém, Ó meu Pai, Deus. em nome de Jesus, esteja, ó Deus querido, abençoando cada membro, cada congregado da nossa igreja. Amém, Queremos, meu ó Deus. Pai, diante do Senhor, dedicar o culto que prestaremos ao Senhor nas tuas mãos. Assim, Que meu tudo Deus. que façamos aqui seja para a tua honra, para a tua glória. Amém, Abençoa, meu Deus. Senhor, o teu servo pastor que irá transmitir a palavra. Guarda o teu servo, livra de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, queremos também interceder nesta hora, em especial pela vida da Laila, Amém, que está no meu Deus. hospital, para a chegada do seu novo filho. Amém, Que a meu mão do Deus. Senhor seja com ela, que ela possa ser bem-sucedida, ó Deus. Amém, Pai, em Senhor. nome de Jesus, nós pedimos também pela Yasmin, que está prestes a dar à luz. Amém, Que o Senhor Deus. esteja com ela, dando a ela força e coragem. Assim, Pai, meu Pai. queremos clamar pela vida da nossa irmã Larissa, ó Deus, que está restaurando, ó Deus, a tua saúde. Ó Jesus. Colocamos, ó Deus, a vida da tua serva diante do teu altar, do seu Amém, meu esposo, Deus. dos seus filhos. Que o Amém, Senhor esteja Senhor. abençoando este lar, suprindo qualquer necessidade, seja ela física e espiritual. Ah, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta hora pelos nossos irmãos em Cristo que já Assim, tiveram, Deus. Senhor, a Covid, e o Senhor os livrou, e o Senhor, ó Deus, os restaurou. Nós damos graças, ó Pai, em especial, Senhor, pela vida do Bernardo, da Yasmin, da Bia. Louvado Deus, meu seja o Pai. Senhor pelo teu cuidado para com os teus filhos. Amém, Colocamos, ó Deus, cada família diante da tua presença, em Amém, nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Hoje nós temos o nosso culto um período menor, né? Na inversão do horário, nós temos um período menor de culto. Então, eu iria falar algo sobre sobre missões também, ainda hoje vou falar à noite esse aspecto. Nós vamos ler a palavra do Senhor, os textos que aí estão, João capítulo 12, versículo 26, Deuteronômio 3 e 4, 1 Pedro 4, 10, 1 Coríntios 3, 9, Romanos 12, 11, são alguns versículos que falam sobre o privilégio que nós temos de servir ao Senhor nosso Deus. Então nós vamos acompanhar esta leitura e os irmãos vão me ajudar na leitura. Então vamos colocar em pé e com essa voz maravilhosa, preciosa de vocês, vamos acompanhar também na leitura alternada desse texto. Vamos lá? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu quero ler mais uma vez esse versículo para os irmãos observarem com toda clareza o que ele significa. Disse Jesus: se alguém me serve, siga-me. Então, se eu sou servo, é para seguir ao Senhor. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Uma promessa do Senhor de que nós estaremos com Ele onde estamos, onde Ele está, onde Ele estiver. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nós seremos honrados
pelo Senhor por servi-lo. Então, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Mente ao Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Nós vamos dedicar no altar do Senhor nossos dízimos e ofertas que temos reservado para adorar ao Senhor. Quem está em casa fazendo a sua dedicação também. E nós vamos cantar o hino 275 do HCC. Perdoa-me, Senhor. Esse hino fala sobre o desejo de servir e é um pedido de perdão por não estar servindo ao Senhor devidamente. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Vamos cantar esse hino. Perdoa-me, Senhor, se eu não viver para te servir, se em meu agir o teu amor também. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não seguir, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri.
perdoa-me, Senhor, se os eu não fiz. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu viver cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Senhor, esta é a nossa oração, é o nosso pedido de perdão pelas falhas, pela negligência, pela maneira como muitas vezes deixamos de lado a nossa alegria de te servir. Pedimos perdão, Senhor, quantas vezes não escutamos a tua voz ao nos conduzir, a nos mostrar o caminho. Perdoa-nos, Senhor, por não produzirmos frutos dignos do Senhor. Ensina-nos, escuta a nossa oração e ensina-nos, ó Pai querido, a buscar a Tua face, a Te servir de todo o nosso coração, a buscar, ó Deus, aquilo que realmente é para o Teu louvor. Sabemos que onde o Senhor estiver, nós estamos e estaremos também. Estamos no presente com a Tua presença preciosa conosco. Estaremos contigo por toda a eternidade. Seja essa a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa expectativa de estarmos juntos contigo, Pai, por toda a eternidade. Guarda-nos em Teu nome, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Apanhamos um pouco aí no acompanhamento do hino, mas está tudo bem. Nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor, exatamente nesse tema que nós lemos agora, os textos bíblicos, as passagens bíblicas lidas, e nós vamos trabalhar o tema dispondo-se a servir nessa manhã. A leitura bíblica nós vamos fazer em Romanos capítulo 12, versículo 11, e em Efésios capítulo 6, versículos 6 a 7, que os irmãos podem acompanhar a leitura. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Meus amados, nós vivemos numa época de acomodação, de frieza, de mornidão espiritual. Isso está lógico, está evidente, de modo geral, como o povo parece que está numa fase de estagnação, numa fase de inércia, como se perdesse o sentido de viver, a alegria de viver. E nós podemos perceber isso de maneira geral quando andamos na rua, conversar com as pessoas. Parece que há um pessimismo geral e isso dá uma sensação de prostração física, prostração emocional e, sobretudo, prostração espiritual. É um tempo em que esse processo de pandemia
tem trazido a alguns o despertar da fé, a alegria de servir, mas tem trazido a outros um sentimento de prostração, de mornidão. O Senhor Jesus profetizou esse tempo quando disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. Não está dizendo que é de todos, mas de quase todos, de uma grande maioria. E a iniquidade tem se aumentado a cada dia, tem se agravado a cada dia. E isso faz com que as pessoas também esfriem na sua fé, percam a sua motivação. No texto que ilustra a persistência da fé, Lucas capítulo 18, Jesus exemplifica com a parábola da viúva importuna, a viúva que fica perturbando a vida do juiz para lhe fazer justiça. E então, de tanto ela insistir, o juiz diz que vai atendê-la, não por misericórdia, mas para se livrar dela. Claro que Deus não é assim. A ilustração é para mostrar como a nossa persistência na oração, ela tem retorno. E então Jesus faz uma pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Exatamente na profecia de Jesus, na visão futura de Jesus, ele vê esses nossos dias. Porventura encontrará fé na terra? A igreja de Laodiceia, depois de repreendê-la, Jesus a exortou ao arrependimento. Jesus não encontrou nada na igreja de Laodiceia para elogiar. Havia uma mornidão, uma indiferença, uma apatia generalizada. E Jesus repreende aquela igreja, mas ao final ele promete também que seria abençoada, que ela seria vencedora no final, aqueles que permanecessem fiéis, aqueles que não se deixassem levar pela comodidade. Já que estamos numa época de comorbidade e que muita gente está usando para justificar a comodidade, então precisamos entender isto. E se este é um tempo de apostasia, se este é um tempo de indiferença, de mornidão, também é um tempo de arrependimento, é um tempo de santificação, é um tempo de despertamento. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, ele diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É tempo de despertar do sono, de sair da comodidade, da mornidão, na sonolência, de levantar, de agir. Alguém pode dizer: pastor, o senhor tem batido muito nesta tecla ultimamente, tem falado muito sobre isto. Mas exatamente o apóstolo, melhor, o escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos nos estimular uns aos outros, motivarmos uns aos outros, quanto mais que vemos que se vai aproximando aquele dia. Está se aproximando um dia da peneira, quando Jesus levará os seus, e é em tempo de crise que é provada a nossa fé, que é provada a nossa ligação, a nossa intimidade com Deus. O nosso relacionamento com Ele é provado exatamente em tempo de crise. Por isso que a Bíblia Sagrada nos manda a nos exortarmos mutuamente, a nos estimularmos mutuamente, para que haja esse despertar da fé, esse despertar da comunhão dos salvos. O tempo do fim se aproxima, e o grande objetivo do salvo, sem dúvida, é estar com o Senhor. Mas uma pergunta nos inquieta, meus irmãos: se nós não estamos preocupados agora, desejosos da comunhão com Deus, da comunhão dos salvos, da comunhão da igreja, da comunhão com o Senhor,
Como é que nós estamos na expectativa da comunhão com Deus, da comunhão da salvação eterna, da comunhão da vida eterna? Se não há em nós, no presente momento, esta alegria, esse gozo, esse desejo de estar com o Senhor, de desfrutar da comunhão do Senhor, como é que vai haver em mim desejo pela vinda do Senhor? É uma incoerência. Não dá para se entender algo dessa natureza. Os textos que nós lemos em Romanos e em Efésios, na palavra do apóstolo Paulo, eles desafiam a nossa disposição de servir. A disposição de servir é um ato contínuo na vida do servo de Deus. Não é algo esporádico, não é algo espontâneo, não é algo momentâneo. Hoje amanheci disposto, eu vou servir ao Senhor. Hoje estou indisposto, não vou servir ao Senhor. Essa disposição, ela desafia a servir ao Senhor de forma contínua, a estarmos na presença do Senhor de forma contínua, de a cada dia sentir mais gozo em estar na presença do Senhor. Disposição é o ato de dispor, é o estado de espírito. E no servo de Deus é o estado da alma, é aquilo que ele sente, aquilo que ele se dispõe a fazer. Servir é viver para trabalhar como servo. Então não existe servo que não sirva. O servo é para servir. O Senhor é o dono, é o proprietário. É o que exige o serviço. E o servo é aquele que não exerce direitos próprios. É o indivíduo que não dispõe da sua pessoa. Ele é um escravo, ele é um criado, ele é servente. Ele não é livre. E nós sabemos disso. Qualquer empregado em uma firma, em uma empresa, no seu trabalho, ele está subordinado ao seu senhor e ele faz o que o seu senhor manda. A partir do momento em que ele se insubordina contra o seu chefe imediato, o seu patrão, o que acontece? Ele é demitido. Então, se na vida real, na vida secular, nós devemos submissão aos homens para os quais nós trabalhamos, como que nós queremos ser insubmissos ao Senhor que é dono da nossa vida, ao Senhor que nos criou, que nos redimiu em Cristo, que nos preserva, que nos concede bênçãos a cada dia? Como é que nós queremos dizer que somos filhos de Deus, se nós somos insubmissos à sua ordem? Pastor, mas eu sou servo, eu tenho cargo na igreja, eu tenho essa função, mas você tem compromisso? Você tem compromisso com a função que você realiza? Você tem compromisso com o que você assumiu diante do Senhor, quando você disse para Ele que a sua vida pertencia a Ele? E agora você acha que você serve ao Senhor quando quer? Que você vai ao culto quando está disposto, que você vai fazer algo para o Senhor quando está disposto, que você desenvolve a sua função quando tem disposição? Onde é que você tem vontade livre para isso? Onde é que nós temos vontade livre para isso? A Bíblia não me dá respaldo. Ela diz que Deus é o Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo que nele habita, então eu pertenço ao Senhor. Paulo diz que tudo é para Ele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Então eu fui salvo para servir. Se eu não faço isto, eu estou em oposição ao processo de salvação e serviço a que o Senhor assim nos conduziu. Quando falamos em servir a causa, nós pensamos na disposição do servo em servir, desculpem, em servir ao seu Senhor de forma a corresponder ao que dele se espera. Analisando isso, destaquei 5 maneiras como nós podemos servir ao Senhor e como isso acontece num processo contínuo em nossa vida. Primeiro, nós servimos ao Senhor com alegria e voluntariedade. Servir ao Senhor de má vontade, servir ao Senhor apenas porque tem a obrigação de fazer, porque tem um compromisso a fazer,
é um peso na vida cristã. É algo pesado na vida cristã. Eu, como pastor, levantar e dizer, eu vou ao templo hoje porque eu sou pastor. Igual aquela história de que a mãe estava insistindo com o filho, levanta, olha o culto, está na hora, você está atrasado, levanta, vamos para a igreja, que você está atrasado. E aí ele levanta e diz, mãe, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Porque você é o pastor da igreja, e você tem que pregar, então não tem para onde fugir, você tem que ir. Isso é um peso, você fazer as coisas porque tem um compromisso para fazer. Já pediu, meu Deus, no dia que eu não tiver disposição para servir ao Senhor, me tira o ministério, porque eu estou aqui para te servir. Mas o salmista diz no Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria. E no versículo 3 do capítulo 110 ele diz, o teu servo apresentar-se-á voluntariamente em trajes santos, servir ao Senhor com alegria. O apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,16 diz, regozijai-vos sempre. Regozijo, alegria, é o gozo redobrado. Escrevendo aos Filipenses diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo escrevendo a Filipenses também ele diz, eu alegrei-me sobremaneira pelo trabalho de vocês. Então a obra voluntária, ela traz alegria para quem faz, para quem recebe os frutos desse trabalho. Produz gozo, produz alegria. Alegria é um estado de espírito, é uma manifestação de contentamento, é júbilo, é sentir gozo. Voluntariedade é aquela capacidade que você tem de se apresentar livremente para fazer algo. Na igreja nós temos irmãos que disseram, eu preciso de alguém para fazer isso, conta comigo, pastor. Já levanta a mão. Mas tem outros que eu preciso de alguém para fazer isso, eu não estou aqui não, pastor. Não conta comigo. Voluntariedade, disposição de servir, essas características, alegria e voluntariedade, precisa fazer parte da nossa vida a cada momento, a cada dia, a cada circunstância, a cada situação. Conte comigo, Senhor, conta comigo, eu sou teu servo para te servir. A segunda maneira de servir ao Senhor é segundo a capacidade, segundo a sua capacidade. É interessante que Deus não pede nada a você além do que você pode fazer. Sabe por que Deus colocou Malu ali mexendo com multimídia, colocou Levi para coordenar esse trabalho? Porque Deus viu neles capacidade para fazer. E sabe por que eles estão fazendo? Porque se prontificaram a fazer. Eles poderiam simplesmente dizer, isso não é comigo. Eu não vou. Mas Deus os capacitou e eles disseram, eis-me aqui, estou pronto a fazer. Então, de acordo com a capacidade, Deus usa. Não vai exigir de você nada mais do que você possa fazer. Na última quinta-feira, eu havia pedido ao Ademilson para fazer uma devocional. Como sabemos, Ademilson tem 1 ano de vida cristã. Está começando os seus passos. E nos nossos cultos semanais, quinta-feira, nós damos oportunidade aos irmãos de fazer uma devocional no culto. E na quinta-feira, Ademilson fez. E fez com uma segurança, uma tranquilidade, como um veterano. Leu o texto bíblico, fez uma reflexão no texto, e eu que pensei que ele não tinha capacidade para fazer isso, por ser um novo crente. Mas ele já está demonstrando o quê? Experiência de servo, de servir ao Senhor. Não me disse não na hora que eu pedi para fazer, e na hora fez com toda naturalidade. Por quê? A sua capacidade permitiu fazer o que ele fez, nada mais além do que ele fez. Na parábola dos talentos, Jesus nos dá o exemplo de como podemos realizar o trabalho de acordo com a nossa necessidade. Observe que ele distribuiu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento.
Então ele distribuiu talentos de acordo com capacidade. Ele viu que o fulano poderia desenvolver mais, o outro menos, o outro menos. Os dois que receberam 2 talentos, desenvolveram e apresentaram o relatório. O comodista, simplesmente só um talentozinho Jesus me deu, o meu Senhor me deu, só um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar para ele não se perder e eu devolvo o que tem. Não desenvolveu. Então, cada um teve a oportunidade de desenvolver muito ou pouco. Na igreja também é assim. Nós temos oportunidades maiores e menores. Ninguém fica sem oportunidade no reino de Deus. Todos têm oportunidade de assim fazer. Referindo-se à mulher que derramou o nardo puro aos seus pés, Jesus disse: esta se antecipou a me ungir para a sepultura. Ela fez algo extraordinário. Quem sabe você pode fazer algo extraordinário para o Senhor. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro nos ensina: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Salomão nos exorta: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm. Se não confia na sua capacidade, confie a sua capacidade ao Senhor. Se não confia que você é capaz de fazer, confie no Senhor, que vai te mostrar a capacidade e vai te capacitar ainda mais. Não se negue a servir. Uma terceira maneira como podemos servir é em restrita obediência ao que Deus requer. Deus requer de nós, devemos obedecer. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12, nós lemos: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que é que o Senhor requer de ti? O salmista no Salmo 2:11 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. É esse tremor, é esse temor que nos faz obedecer. Temor não é medo, se bem que é sinônimo, ter medo, ter temor, mas no sentido bíblico. Medo é assombro, temor é respeito, é obediência, é submissão, é adoração. Então nós devemos servir ao Senhor com adoração, com temor e tremor, porque estamos diante do Deus eterno. Não podemos brincar com Deus, e muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós negligenciamos a obra do Senhor, quando nós simplesmente desprezamos a obra do Senhor, nós brincamos com Deus. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se eu semeio uma vida de santificação, de adoração, de consagração a Deus, eu vou colher alegria, vou colher gozo, vou colher comunhão com meu Deus, vou colher uma doce perspectiva da vida eterna. Mas se eu semeio negligência, se eu semeio má vontade, se eu semeio desprezo, falta de temor, eu vou colher frieza, eu vou colher distanciamento de Deus, eu vou colher afastamento do Senhor. E nesta vida não existe algo melhor do que a alegria no Senhor, que, como diz o profeta, é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A promessa de bênção para que os que obedecem, Êxodo 23, 25 diz: serviremos ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Elinaldo leu esse texto na última quinta-feira, falou muito ao meu coração, e creio que os irmãos que eles tiveram também.
servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão. Não é que nós servimos ao Senhor para receber a bênção, mas é uma consequência natural de, ao me dar ao Senhor, receber dele a bênção, porque Ele deseja essa comunhão com Ele. Tirará do vosso meio as enfermidades. Ah, pastor, mas eu temo ao Senhor e a enfermidade continua. A enfermidade pode estar na sua vida com um propósito, disciplinar a sua vida. Você pode estar enfrentando uma enfermidade para que você lembre que você precisa do Senhor. Não é para você reclamar, para você maldizer da vida, para você ficar lastimando da vida. Não, é para você se colocar com humildade diante do Senhor. E a promessa dele é que quando nós servimos com alegria, Ele abençoa o nosso pão e Ele tira do meio a enfermidade. As palavras do Senhor não falham, em hipótese alguma. Obediência é um ato de obedecer, é submissão à vontade de outrem. No caso bíblico, submissão à vontade de Deus. Então, somente a submissão é um efeito de submeter, de obedecer. É uma dócil atitude que eu assumo diante de alguém, mas principalmente diante de Deus. Isto é submissão. Requerimento, o ato de requerer. Na linguagem forense, na linguagem secular, é um requerimento a um órgão público. Mas aqui, Deus está falando conosco, Moisés está falando conosco, o que é que Deus requer de você? Deus requer amor, requer obediência, requer serviço. É uma ideia de que Deus está pedindo, se bem que Ele ordena, mas nesse caso Ele está requerendo, está pedindo, sirva-me, eu quero o teu serviço. Uma quarta maneira é com prontidão e boa vontade. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que se prontificaram. Essa prontidão é dizer, eis-me aqui, estou pronto para ir. Eliseu, por exemplo, quando ouviu o trabalho de Elias, deixou os bois que cuidava e prontificou-se imediatamente em segui-lo. Nós vemos isso em 1 Reis 19, versículo 20. Estava cuidando de bois, estava na sua lide normal, era a sua ocupação. Mas quando ele ouviu do trabalho de Elias, algo lhe atraiu de tal forma que prontamente ele deixou tudo. Pedro e André também estavam pescando, estavam agir no seu trabalho diário. Quando Jesus os chamou, eles deixando imediatamente as redes, os seguiram. Nós lemos em Marcos 1,18. Paulo, ao ser confrontado com Cristo e com seu chamado, ele prontamente, quem és tu, Senhor? E ele se apresenta, e ele coloca a sua vida, ele entrega a sua vida ao Senhor de tal forma que viria a afirmar, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A minha vida não é preciosa para mim mesmo, é preciosa para o Senhor. Não significa dizer que eu vou me massacrar na minha vida, fazer o impossível, que eu vou ver numa vida de busca, de fanatismo. Não é isto. Mas significa dizer que entre a escolha de acomodar a mim mesmo, a minha vontade, ao que eu quero, e servir ao Senhor, a minha prioridade, a minha disposição, a preciosidade da minha vida é servir ao meu Deus. Isso faz parte do gozo, da alegria que nós temos da comunhão com o Senhor. Paulo e Silas, ao receber o chamado da Macedônia, quando diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, eles deixaram tudo e foram atender ao clamor. Quantas almas estão clamando pela igreja, pela ação da igreja? Quantas vidas preciosas nós temos no corpo de Cristo, quantos jovens talentosos, adolescentes, adultos, anciãos. Por que só um pequeno grupo se dispõe a fazer a obra? Por que não unimos forças, toda a igreja, para alcançar vidas
que se perdem a cada dia. Prontidão, desembaraço, presteza, boa vontade, faculdade de querer livremente praticar algo. Nós precisamos. Por último, nós podemos servir ao Senhor com amor e liberalidade. As igrejas da Macedônia, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, segundo aos Coríntios, diz que no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, da sua liberalidade. Era um povo que estava passando por uma pobreza extrema, estava passando por necessidades, eram pobres. E o apóstolo Paulo, como que dizendo, esses coitadinhos não podem contribuir não, vamos partir para outras igrejas. E eles suplicam, nós queremos o privilégio de participar. Alegra o nosso coração quando vemos que nos ribeirinhos, nós vemos pessoas que se levantam prontamente nas campanhas missionárias para levantar ofertas. Pessoas que foram salvas pela ação dos missionários, agora expressam gratidão. Meninos, adolescentes. 3 irmãos, Ribeirinho Testemunho, trabalhando, pescando, fazendo tudo, levantaram R$2.000 para missões assim, de maneira fácil. Coitados, não tinham nada, pobres, mas eles queriam também o gozo, a alegria de participar. E na Junta de Missões, no site da Junta, os irmãos encontram exemplos e mais exemplos de ribeirinhos que procedem dessa maneira, e de outros no sertão também, igrejas pobres, mas que participam da obra. E nós temos no Brasil muitas igrejas ricas, que não entregam 1 centavo para missões mundiais, nacionais ou estaduais. Elas vivem para si mesmas. Não, nós realizamos o nosso trabalho. Então elas vivem para si mesmas. Tem muita gente vivendo para si mesma. Então, o que nos leva a servir ao Senhor, a contribuir para o Senhor, é o nosso amor que nós temos a Ele. Davi, diante do desafio da construção do templo, ele se prostra quebrantado diante do Senhor, e ele diz em 1 Crônicas 29:14, ele diz, porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quem sou eu? O que eu tenho não me pertence, não é meu. Vem de ti. Que privilégio é esse que o Senhor nos deu, de nos dar, de nos colocar nas mãos para contribuir. Nós experimentamos o agir de Deus nesta campanha missionária. Quanta gente que participou, gente que não é membro da igreja, que fora da igreja, mas sentiu esse desejo e participando. E nós vemos muitos membros da igreja que simplesmente cruzaram os braços. Essa é verdade. Ah, pastor, não, essa é verdade. Muitos que poderiam estar agindo, trabalhando também arduamente, simplesmente ficaram assistindo o que estava acontecendo. Gostam de ver plateia, de estar na plateia assistindo. Então somente, não é ver plateia, mas estar na plateia assistindo. Muitos que não participaram. Nós vimos na reforma do templo, as reformas que fizemos, muita gente se engajou, se envolveu e participando. E muitos de braço cruzado, não tinham, pobres, não tinham 1 centavo para dar de oferta. E alguns ainda criticaram o que estava sendo feito. São atitudes que não entendemos, porque o servo de Deus é para servir ao Senhor. Nada é nosso, tudo é dele. Ele simplesmente, com a sua bondade e misericórdia, coloca em nossas mãos o muito ou pouco. É a nossa capacidade em ação também nessa área. Deus não está pedindo muito, está pedindo de acordo com a capacidade, de acordo com o que temos. O que nos falta muitas vezes é amor e liberalidade para servir ao Senhor. E isto trava a nossa vida espiritual. Isto
resume o nosso potencial de serviço ao Senhor. Ainda Davi, no capítulo 29, versículo 17 de 1 Crônicas, ele diz: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Tu conheces o coração e te agradas da sinceridade. Tem muita gente: pastor, eu não dou, não tenho. Eu gosto de usar um pensamento que eu vi: você não dá não é porque não tem, você não tem é porque não dá. Vidas agarradas, seguras a bens materiais, são vidas que nunca prosperam espiritualmente. Gravemos isto: vidas apegadas a bens materiais nunca prosperam espiritualmente. Sempre estão dependentes dos bens materiais. Sempre estão dependentes daquilo que têm e não da sua fé pessoal em Cristo Jesus. Há 3 palavras que definem o amor. Eros, que é o amor erótico, amor sensual. É o amor filéu, que é o amor amizade, é o amigo. Mas é uma amizade que eu não tenho compromisso com o meu amigo. Se eu posso ajudá-lo, a minha amizade me faz com que eu ajude, mas eu não tenho compromisso direto com ele. Filéu, ele é meu amigo, faz parte do meu ciclo de amizade. E há o amor ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor que se dá. Eu não sirvo ao Senhor por filéu, eu sirvo ao Senhor por ágape, ou por agape, por amor é que eu sirvo ao Senhor. E esse amor é sacrificial, não que eu faça sacrifício extremo, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Um coração grato expressa amor e é sempre voluntário. Concluindo, queridos, servir ao Senhor é um tremendo privilégio e a mais gloriosa tarefa que o homem pode desempenhar. Gravemos isto: servir ao Senhor é um tremendo privilégio e é a mais gloriosa tarefa que o homem pode desempenhar. Nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Coloquemos isso em nossa mente, em nossa cabeça. Nós não servimos a um senhor secular, a um patrão, a um chefe. Nós servimos ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Que privilégio tremendo que Ele nos deu. Estaremos falando daqui a pouco no estudo sobre a eleição dos salvos. E muita gente poderá até estranhar o que irei falar daqui a pouco. Mas o certo é que, se nós somos escolhidos pelo Senhor, nós o servimos com alegria, com gozo. Nós somos liberais no serviço, no trabalho. Se o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, por que seria diferente conosco? Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Não veio com a finalidade de ser servido, mas Ele veio para servir. E Ele nos chamou para quê? Para ser servido? É uma incoerência. Então Ele nos elegeu para servi-lo de igual modo. Querida igreja, amados irmãos, o momento é de união, é de cooperação, é de serviço. Nós somos desafiados a servir. Não é momento para comodidade. É momento para despertar. É momento para ver o que o Senhor requer de nós. É o momento de colocar a nossa vida a serviço do Deus eterno. Servi-lo com alegria. Quais são as funções que você realiza, que você desempenha na igreja? Ah, pastor, eu não fui eleito, não tenho função nenhuma. E quem foi que disse que para servir precisa de eleição de igreja? O servo serve ao Senhor, em primeiro lugar, não é a homens. Então, se ele serve ao Senhor, independe da sua função, se é ou não eleito pela igreja para determinada função.
é você ter a visão, a noção de onde você pode servir, da maneira como você pode servir. Até mesmo quando esse cesto aqui, celeiro do amor, pode ser cheio para entregar a alguém, é uma maneira de servir, é um ato de serviço. Quando na sua compra mensal, você lembra de comprar 1 quilo de alguma coisa, 2 quilos e tal, trazer a cesta de amor, você está servindo. Quando você, na sua convivência diária com alguém, você pode dizer, crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, entrega a sua vida a Jesus, você está servindo. E aí você pode analisar de maneiras mais diferentes. A única maneira como você não serve ao Senhor é com a indiferença, com a mornidão, com a apatia, com a letargia. Com isso você causa tristeza ao Senhor. E como Ele fez com a igreja em Laodiceia, Ele está pronto a expulsar da presença a todos aqueles que não lhe servem como deve fazê-lo. Somos desafiados a servir ao Senhor com alegria e voluntariedade. Somos desafiados a servir segundo a nossa capacidade, em obediência ao requerimento de Deus, com prontidão e boa vontade, com amor e liberalidade. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi, e escolhi com a finalidade, dar frutos, servir. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Hebreus capítulo 12, versículo 28, nós lemos, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Que Deus assim nos faça compreender e decidir, que sirvamos ao Senhor com alegria, segundo a nossa capacidade, em obediência irrestrita, com amor, liberalidade, que o nosso viver seja verdadeiramente para a glória de Deus, que haja esta alegria em fazer algo para o nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado por Tua palavra, que nos fala, que, ó Deus, possamos não somente ouvi-la, mas acatá-la, obedecê-la. Disponha o nosso coração para Te servir, Pai. Disponha o nosso viver para Te glorificar. Nós adoramos ao Senhor e nós Te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, Senhor nosso e eterno. Abençoa a Tua igreja, abençoa tantos quantos participam, acompanham esse culto, esta mensagem. Fala aos nossos corações, Pai, por amor do Teu nome. Prepara-nos para o culto logo mais à noite e agora, Deus, para a escola bíblica, quando estaremos dando continuidade ao estudo da Tua palavra. É a nossa oração, no nome santo, precioso e eterno de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor seja conosco.